Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso, existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. Rubem Alves. Essa semana nós vamos continuar o assunto de porcentagem. Então, relembrando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre porcentagem. A utilização de porcentagem vem desde a época do Império Romano. O imperador Augusto impunha uma taxa de 1/100 sobre os negócios realizados em leilões. O símbolo da porcentagem só apareceu mais tarde, no século XV. Os escribas italianos começaram a abreviar a expressão por cento. Algumas das abreviações foram P100, por 100%, até chegar na porcentagem e ao símbolo que nós utilizamos hoje. Sendo assim, pessoal, nós podemos falar que 9% é a mesma coisa que 9 centésimos. Então, 9%, 9 por 100, ou seja, 9 centésimos. E eu ainda posso trabalhar esses 9 centésimos em decimais, transformando esta fração em um decimal. E como que eu faço isso? Eu vou copiar o meu numerador 9, centésimos, 100, ele tem duas casas. Então, eu vou contar da direita para a esquerda duas casas e acrescentar uma vírgula. Então, uma, não tenho a outra segunda casa, eu acrescento um zero. Então, uma, duas, vírgula, zero. Ou seja, 9 centésimos é a mesma coisa que 0,09 ou 9 centésimos também. Um outro exemplo. 25%. 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. Eu também posso transformar esses 25 centésimos em um número decimal. Como que eu faço isso? Eu vou copiar o meu numerador 25. Quantas casas eu tenho aqui, olha, de zeros? Duas. Então, da direita para a esquerda eu vou contar. Vou sair daqui. Uma, duas. Coloco vírgula e zero. E vamos supor que eu tivesse 250%. Né? Alguma coisa teve um aumento super abusivo de 250%. Como que eu escrevo isso daqui? 250% é a mesma coisa que 250 centésimos, e eu ainda posso transformar esta fração em um decimal. 250 centésimos é a mesma coisa que, transformando em um decimal, eu vou copiar este numerador 250. Vou analisar aqui quantas casas eu tenho de zero. Duas. Então, da minha direita para a esquerda, eu vou contar duas casas. Então, como se eu partisse daqui. Uma, duas. Então, 250% é a mesma coisa que 2 inteiros e 50 centésimos. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Vamos supor que você queira saber quanto é 8% de 400. 400 reais ou 400 peças, enfim. Você quer saber quanto que é 8% de 400.
Então, 8% de 400. Então, eu vou fazer a forma mais prática de resolver essa conta. 8%, nós vimos que é a mesma coisa de 8 centésimos. Então, basta eu pegar os 8 centésimos e multiplicar por 400. Então, nós vamos ter uma multiplicação que envolve uma fração. Quando eu tenho uma multiplicação que envolve uma fração, eu vou multiplicar o numerador com este numerador, porque embora o 400 ele esteja aqui inteiro, é como se nós tivéssemos embaixo dele o número 1. Então, 8 vezes 400 igual a 3.200. E 100 vezes 1 igual a 100. Então, 3.200 centésimos. Como uma fração é uma divisão, basta nós resolvermos 3.200 dividido por 100, que é igual a 32. Ou ainda, para chegar nesse resultado, nós poderíamos ter simplificado os zeros. 3.200 centésimos, eu tenho 2 zeros aqui no denominador e 2 zeros aqui no numerador. Basta eu simplificar esses zeros. 32 dividido por 1, 32. Ou seja, 8% de 400 é igual a 32. Eu ainda posso utilizar uma outra forma de resolver. Vamos colocar aqui. Ou, nós não vimos que 8% é a mesma coisa que 8 centésimos? E que esse 8 centésimos nós podemos transformar em um decimal? Então, 8 centésimos é a mesma coisa que 0,08. Então, basta eu multiplicar esses 8 centésimos por 400. Resolvendo esta conta, eu vou ter 400 vezes 0,08. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Como eu tenho uma multiplicação que envolve decimais e eu tenho aqui duas casas antes da vírgula, da direita para a esquerda, eu vou contar 1, 2, ou seja, 0,08, 8 centésimos, multiplicados por 400, é a mesma coisa que 32 inteiros, ou apenas 32. Bom, pessoal, vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que eu tenha que calcular 32% de 1.200. 1.200 reais, 1.200 pessoas, enfim. Você tem que calcular 32% de 1.200. Então, você quer saber quanto vale 32% de 1.200. Como nós vimos que 32% eu posso falar que são 32 centésimos, basta eu multiplicar 32 centésimos por 1.200 e resolver esta conta. Quando eu tenho uma multiplicação que envolve uma fração, como nós vimos no exemplo anterior, eu vou multiplicar o numerador com este 1.200, que também passa a ser o numerador de uma fração inteira, e o 100 multiplicado por 1. Então, 32 vezes 1.200. Você vai fazer 1.200 vezes 32. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E agora você soma. 0, 0, 0 mais 4, 4, 2 mais 6, 8 e o 3. 1.200 multiplicados por 32 é igual a 38.400. E 100 vezes 1 é o 100. Então, eu tenho
38.400 como esta fração é uma divisão, ou eu divido 38.400 por 100, que dá 384, ou eu simplesmente corto os meus zeros, eu simplifico os meus zeros. 384 dividido por 1, 384. Ou ainda, nós podemos utilizar a transformação dessa fração em um decimal. 32 centésimos é a mesma coisa que 0,32. Então, 0,32 vezes 1.200. E aí você vai fazer, aproveitando a mesma multiplicação, só que aí nós vamos ter o quê? 1.200 multiplicados por 0,32. A conta é a mesma, só que agora eu tenho a multiplicação por um decimal. Então, eu resolvo a multiplicação normalmente e lá no resultado eu não tenho 32 centésimos, então eu tenho duas casas aqui, olha, antes da vírgula. Então, da direita para a esquerda eu vou contar uma, duas, ou seja, 32 centésimos de 1.200 são R$384. Uma outra forma também, que eu me lembrei agora, você pode fazer assim. 32% de 1.200 é a mesma coisa aqui, ó. 32 centésimos de 1.200. Então, você pode ainda fazer assim. 1.200 dividido por 100, que dá 12. E aí você vai fazer esse resultado 12 vezes o 32. Então, vai ficar 12 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E aí você resolve essa soma. 4, 2 mais 6, 8, 3. Ou seja, 32 centésimos, que é 32% de 1.200, igual a 384. Como eu disse também, existem outros exemplos, outros tipos de problemas que nós vamos fazer com o decorrer do tempo. Mas por hoje é só, e eu agradeço vocês terem assistido este vídeo. Muito obrigada, até o próximo vídeo e até a próxima dúvida. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe para seus amigos observarem que não é tão difícil resolver uma porcentagem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Vamos aos exercícios dessa semana. Lembrando que houve mudanças nas entregas dos exercícios, então vocês vão ter que entregar esses exercícios hoje, dia 6/7, até às 18 horas, tudo bem? E se for entregue impresso, até sexta-feira na escola. Nós vamos resolver alguns exercícios do livro didático, na página 36, os exercícios 3, 4 e 5. Então, exercício 3. Uma pesquisa de boca de urna realizada no primeiro turno das eleições para prefeito de uma cidade indicou que um dos candidatos tinha 1/5 das intenções de voto. Esse número representa quantos por cento das intenções de voto dessa pesquisa? Bem, lembrando que quando a gente tem uma fração, para a gente obter a porcentagem, nós vamos dividir o número de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. Nós já resolvemos exercícios parecidos com esse. Então, 1/5. Exercício 4. Uma pesquisa mostrou que uma área de 4 hectares de floresta na região tropical pode conter cerca de 375 espécies diferentes de plantas, enquanto uma área florestal do mesmo tamanho, na região temperada, pode apresentar cerca de 15 espécies.
O número de espécies de uma floresta de região temperada representa quantos por cento do número de espécies em uma floresta da região tropical? Então, para a gente calcular a porcentagem, nós vamos dividir a parte pelo total e vamos obter a porcentagem. Exercício 5. 30% de 40% de 50% de um número representa quantos por cento do número? Lembrando, toda vez que a gente tem de em matemática, nós substituímos pelo sinal de vezes, pelo x, né? Que é o vezes aqui nesse caso. Então, vai ficar 30% vezes 40% vezes 50%. Lembrando que 30% é igual a 0,30, que é igual a 0,13. Então, nós podemos usar esse número aqui para multiplicar. 40% igual a 0,40, que é igual a 0,4. E 50% igual a 0,50, que é igual a 0,5. Então, nós vamos multiplicar esses números. Lembrando que quando a gente multiplica números com vírgula, nós vamos contar as casas, né? Então, se nós multiplicamos 0,3 vezes 0,4, quantas casas tem? Uma, duas. Então, nós vamos contar duas casas para pôr a vírgula. Depois, quando nós formos multiplicar esse resultado por 0,5, nós teremos três casas. Então, cuidado no transformar esses números aí para obter a porcentagem. No giro, vocês vão resolver os exercícios 5, 6, 12 e 15 da página 31 e 16, 21 e 22 da página 32. Lembrando que os exercícios do livro didático devem ser resolvidos no caderno e os exercícios do giro podem ser resolvidos no giro mesmo. 12% de 800. Então, observando aquele vídeo que foi passado para vocês, como que a gente calcula 12% de 800? Então, vocês vão calcular e vai ser uma dessas alternativas. Assinalem a alternativa correta. Exercício 6. 13,5% de 500 é igual a... A maneira de calcular é semelhante à anterior. Então, nós vamos calcular 13,5 desse 500, lembrando que o D em matemática vira vezes. 12. Comprei um aparelho celular que custava R$ 3.500. Como paguei à vista, tive um desconto de 8%. O valor do desconto foi... Então, nós vamos calcular 8% de 3.500, que vai ser o valor do desconto. Então, vai ser uma dessas alternativas. 15. Quando um determinado produto tiver um aumento no seu preço de 12%, para saber seu novo preço, devo. Então, lembrando, em porcentagem, o valor do produto sempre é 100%. Se ele tem um aumento, ele tem um acréscimo, né? E se ele tem um desconto, ele tem um decréscimo, é menos. Então, se eu tenho um produto que ele teve um aumento no seu preço de 12%, então eu tenho que ter cuidado, né, nesse cálculo. Eu vou multiplicar esse preço por 12 e terei o novo preço. Multiplicar seu preço por 112 e terei o novo preço. Multiplicar seu preço por 12 e terei o novo preço, ou dividir seu preço por 12% e terei seu novo preço. Então, aí vai da interpretação, certo? 16. Um produto foi colocado em promoção com um desconto de 8%. Para saber o preço com desconto, devo. Então, se eu tenho um desconto de 8%, lembrando que o preço do produto sempre é 100%. Se eu tenho desconto, eu vou pagar a menos. Quanto que eu vou pagar por esse produto? Então, para calcular o preço desse produto, eu vou multiplicar seu preço sem desconto por 8%.
Multiplicar seu preço sem desconto por 80%. Multiplicar seu preço sem desconto por 92%. Dividir seu preço sem desconto por 92%. Analisem as alternativas e marquem a alternativa correta. Exercício 21. Numa exposição de animais, compareceram 24.000 pessoas. Desse total, apenas 20% estavam interessados em comprar animais. Então, apenas 20% dessas 24.000 pessoas estavam interessadas em comprar animais. Quantas pessoas foram à feira para comprar animais? Então, nós vamos calcular 20% de 24.000. 22. Na cantina da escola Expo Saber, os salgados custam R$ 2,50, mas terão um reajuste de 25% na próxima semana. O novo preço do salgado será... Então, nós podemos usar o resultado do exercício 16 ou do exercício 15 para a gente estar resolvendo esse exercício aqui. Então, nós temos que lembrar que o reajuste, ele é um aumento. Se o valor é R$ 2,50 e ele teve um reajuste, então esse valor será maior. Como eu vou calcular? 25% de 2,50. Será que eu vou calcular 25% e já obtenho esse reajuste? Ou eu posso usar, lembrando que esse valor corresponde a 100%. Obrigada por assistir a aula e até a próxima!